é Júlia. Meu nome é Luísa. Meu nome é Cecília. Meu nome é Júlia. Gente, eu tava aqui pensando, e o que vocês entendem por direitos humanos? Eu acho que são universais e naturais. E são naturais, pois todo ser humano tem de ter a sua natureza respeitada. E universais, pois todos os seres humanos merecem seu devido respeito igualmente. Bom, e quando será que eles começaram a surgir? Os direitos humanos sempre deveriam ter sido respeitados. A gente pode ver isso desde de quando as leis começaram. Porque todo o homem deveria ter sua natureza respeitada. Mas como a gente pode ver, na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram torturados e mortos por conta que Hitler não gostava deles. Então, a gente pode ver que um dos direitos humanos foi realmente jogado fora. Tipo, de que todo o homem não pode ser torturado. Todo humano deve ter sua segurança e seu conforto. Mas a gente também pode ter visto isso antes, que foi quando a Revolução Francesa, muitas pessoas da realeza estavam tendo festas, banquetes, enquanto o povo estava morrendo de fome. Então, o novo parlamento francês viu que isso não poderia estar acontecendo de novo. Então, eles criaram uma série de advertências dizendo que, o homem deve ter, sim, os seus direitos e eles não podem ser feridos. Então, desde ali, eles deveriam ter seus direitos respeitados e foi criado esse documento. E com o embalo, em 1948, a ONU cria um documento oficial chamado a Declaração Universais dos Direitos Humanos. Lá dizia que todos os seres humanos deveriam ter os direitos básicos e todas as suas liberdades. E que ninguém podia ser mantido em cativeiro, ser feito de escravos. Tá, mas calma aí. Isso tem a ver com o princípio de Kant? Sim, pois ele dizia que agir de tal forma que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Se for prejudicar a sociedade, não é ético. E se não prejudicar, é ético. Ou seja, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU é ético porque ela não prejudica os seres humanos. Ela está ali como uma forma de beneficiar e de todo mundo ter os direitos iguais e não passarem por situações que não gostariam de passar. Tá, mas todo mundo pensava dessa forma? Bom, na verdade não. Para Jeremy Bentham, a gente tinha que fazer tudo aquilo que a gente se sentia bem fazendo, que a gente sentia um certo prazer e que a gente gostava. E que a gente não podia se permitir a sentir dor e sofrimento. E também temos Mill, que pensava que, na verdade, a gente não poderia fazer somente o que nos causava prazer. Porque para muitas pessoas, isso poderia, o que causaria prazer para elas seria, por exemplo, fazer mal para outra pessoa. Então ele refaz esse cálculo da felicidade e fala que então deveria ser feito o que é melhor para a sociedade como um todo, que se chama bem comum. E ele também pensa, e fala que o prazer ao longo prazo é melhor do que ao curto prazo. Por exemplo, estudar para uma prova seria melhor do que você tomar um sorvete no dia quente de verão. E isso se encaixaria em ética, então? Bom, a gente sabe, a gente já estudou que ética é o cumprimento ou não de uma moral. O que seria a moral? A moral é basicamente uma lei ou uma regra. Enfim, seria basicamente isso. E a ética é se você vai cumprir ou não. No entanto, existem alguns sujeitos da moral. A gente tem aquele ser que ele é imoral, ou seja, ele tem consciência e tem liberdade de escolher o que ele vai fazer, mas mesmo assim ele escolhe fazer o errado, ele escolhe fazer aquilo que não é amoral, ou seja, não é o ser imoral. E a gente tem o ser amoral, que é uma pessoa que não tem liberdade e nem consciência do que ela está fazendo, ou seja, ela acaba às vezes fazendo o que não é certo, porém ela não sabia e também ela não tinha liberdade de escolha. Nas situações cotidianas, a gente pode ver diversos sujeitos da moral, como, por exemplo, o sujeito moral. A gente tem a consciência e a liberdade do que é colar numa prova. Por isso, a gente pode escolher colar ou não. Então, a gente escolhe o que pra gente é moralmente correto. E é isso. E, por exemplo, do sujeito imoral. É a pessoa que vai escolher fazer o mal, mesmo sabendo que isso é mal. Por exemplo, podemos citar o policial que matou o George Floyd. Ele apenas tirou o direito que ele tinha de não ser torturado e da vida. Apenas porque ele pensou que tinha acontecido alguma coisa. E também podemos citar crianças como sujeito amoral. Muitas vezes elas não sabem o que elas estão fazendo e elas só fazem. Então elas não podem ser julgadas moralmente. E nesse contexto também podemos citar Hannah Arendt, que foi uma filósofa que fez a contribuição de quem seria o sujeito que deveria ser sujeito aos direitos humanos. Bom, e um exemplo sobre isso são as pessoas que são julgadas sem terem culpa de nada. Por exemplo, uma garota que é assediada e as pessoas julgam pela roupa dela. Dessa forma, podemos concluir que os direitos humanos eles são válidos para todos os seres humanos e para todas as pessoas,